Opa! Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Hoje estamos aqui para mais um Papo Terapeuta. Hoje nós vamos trazer aqui a Elaine. E ela tem uma história incrível com as plantas medicinais e ela vai contar para a gente aqui essa jornada dela com as plantas medicinais através do programa de formação de terapeutas. Eita, nós, em a nossa Academia de Terapeutas APS, formando terapeutas no mundo inteiro e formando terapeutas incríveis com resultados sensacionais. E a Elaine vai estar aqui para mostrar para a gente isso. Então vamos receber a nossa convidada de hoje. A Elaine está aqui comigo e nós vamos dar boa noite para a Elaine todos juntos. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito bom te receber de novo, Elaine. Da outra vez deu um quiprocó na internet. A gente ficou... perrengue. Ficamos frustrados da última vez, mas agora não. Agora eu nós também. estamos bem. Obrigado eu acho que hoje vai. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por você estar aqui para contar um pouco da sua experiência dentro do programa de formação de terapeutas. Muito legal. Eu que agradeço. Elaine, para a gente começar esse bate-papo, me fala uma coisa. Por que você foi procurar as plantas medicinais? Em que momento que isso aconteceu na sua vida? Então, a minha menina, ela nasceu normal, mas aos 8 meses ela teve crises convulsivas. Tipo, ela convulsionou, ela acordou de manhã cedo e começou a convulsionar. Sem motivo aparente. Sem motivo aparente, a gente levou ela no especialista. Eles não descobriram a causa, né? Aí, ótimo, o especialista que não descobre a causa é ótimo. E aí, só deu esse diagnóstico, nem passou medicação, só diagnóstico. Aí, quando ela tinha 2 aninhos, uma médica suspeitou de leucodistrofia. Aí levamos... Explica pra gente o que é leucodistrofia. Então, é um problema que atinge, né, todo o corpo da criança, né, seja adulto, criança. É pelo sistema nervoso que ele atua? Isso, no sistema nervoso, e aí vai perdendo, né? Vai dando uma degeneração, né? Vai perdendo visão, vai perdendo... movimentos, no caso, também? coordenação. O movimento coordenação motora, movimento, não consegue mastigar, não consegue comer, não consegue enxergar, enfim. É trágico. Eu fico imaginando, né, a mãe recebendo esse possível diagnóstico. Quando quando houve esse diagnóstico, foi terrível, né? Então, a gente procurou outra médica no sul do país, e aí ela descartou essa possibilidade dessa doença. Ela falou, não bate criança com esse exame. Esse exame mostra uma coisa, mas a Maria não tem essa doença. Vocês fiquem tranquilos, a Maria tem epilepsia, eu vou passar uma medicação, com 3 anos a Maria não vai ter mais esse problema. Ela descartou a leucodistrofia, então. Descartou. E aí, agora, assim, a Maria sempre com as microconvulsões, e nunca tinha uma melhora. A melhor parte que ela ficou assim foi quando eu fui buscar, foi nesse momento, né, que quando, tipo, ela já estava com 5 aninhos, Uau. E ela continuava com as crises, estava tomando Depaquene, estava tomando... Nossa, medicação forte, né, para uma criança dessa idade. E não, assim, melhorava um pouco, mas ela convulsionava 4 vezes por semana. E microconvulsões, ela tinha umas 40 por dia. Era toda hora, mamãe tô com ânsia, mamãe tô com ânsia. Então, não é uma convulsão dessa convencional que a pessoa cai, treme, perde o controle. Não, é diferente. É diferente a convulsão que dava nela. Até foi difícil o diagnóstico, porque não é igual. Ela Sim. não perde, assim, ela não desmaia. Ela tem um enjoo, uma tossezinha, fala que está com ânsia, e aí ela fica com a boquinha assim, toda mole, e fica falando, parece em línguas, e aí, de repente,
Isso, dura 5 segundos. 5 segundos. Aí ela perde, assim, a força, né? E aí você tem que se agarrar nela, assim, para levar ela para deitar. Aí ela dorme um soninho, 15 minutos ela já tá de volta ao normal. Como Entendi. se nada Dá um tivesse reset acontecido. no sistema nervoso dela. Dorme e reinicia tudo. Daí, ela... Aí foi que eu falei, não, eu tenho que buscar alguma alternativa, porque a Maria não pode viver assim, eu não posso, né? E aí foi que eu fui procurar chás, plantas, alguma coisa para melhorar esse tratamento da Maria. E achei o vídeo do Mulungu. Opa! Eu falei, olha, epilepsia e tal. Mas aí, no vídeo do Mulungu, tinha o convite para entrar na Semana Autor da Própria Saúde. Uau! Nossa, faz tempo essa, hein? Faz tempo, né? Aí eu fiquei maluca. Falei, não, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Daí eu tenho uma funcionária aqui que me ajudou muito, Suelen. Está me ajudando agora, inclusive. Opa. E aí ela me ajudou a entrar nessa minissérie, eu fiz a minissérie, e, na verdade, eu coloquei em prática primeiro na outra filha antes da Maria, porque a Maria já é mais, um caso mais complicado, precisava O estudar que a mais, né? outra filha tinha? Então, ela vivia no hospital, ela vivia doente. Cada 15 dias, mais ou menos, tinha que internar ela, ficar de Mas madrugada lá. em função de quê? Qual era o diagnóstico? Então, ela comia alguma coisa que tinha leite, pizza, alguma coisa na escola. Ela sempre foi enjoadinha, sabe? Desde criança, ela não podia encostar o dedo assim perto da boca dela, escovar o dentinho, que ela vomitava. E a gente não Nossa. entendia, né? Por quê? Por que isso? Então, ela comia alguma coisa na escola e de leite e dava febre, vômito, e assim, não cortava a febre. Não tinha jeito de cortar aquela febre, tinha que ir para o hospital, tomar dipirona e fazer um sorinho. Meu marido não aguentava mais. Estava difícil. Isso era muito frequente, então. Muito frequente, muito frequente. Ele pensava até em se mudar de cidade, que não aguentava mais. Estava bem Mas que mudar de complicado, sabe? cidade ia mudar a condição da É porque, criança? assim, aqui nós moramos numa cidade bem pequena, né? E Ah, entendi. recurso tem numa cidade um pouco mais para frente, Sinop. Entendi. Ela tem bastante recurso. Na verdade, essa dificuldade de procurar o socorro é que atrapalhava as coisas, né? Isso. Então, na semana da minissérie, eu já aprendi, né, sobre picão preto, baleeira, o gengibre, hortelã, e eu já fiz um chazinho do que eu tinha em casa, Que né? Eu nem legal. tinha baleeira ainda, mas eu tinha gengibre e tinha hortelã. Começamos com o que temos, então tudo bem. E foi incrível, porque naquela noite eu não levei ela para o hospital. E nem tinha acabado a xícara de chá, de golinho em golinho, e ela falou, era uma meia-noite, mamãe, eu já melhorei. Podemos ir Que dormir. gostoso, né? É tudo que a gente quer ouvir deles, né? Eu melhorei. Obrigado. E agora, tanto que lá em casa é chazinho de Deus. Chazinho de Deus, pomadinha de Deus. É assim que Isso eles aí. chamam. Mamãe, me dá o chazinho de Deus, que eu não tô bem. Maravilhoso. Desse jeito. E aí, Então foi aí. vendo esse resultado de uma xícara de chá na sua filha, você decidiu então entrar com a PS 100%. Isso. Decidi entrar. Eu estava fascinada com as plantas. Fascinada. Porque a Maria, ela também vivia doente. Pelo caso da imunidade dela, de uma febre, pouquinha coisa ela já convulsionava. Entende? Ela Então, já estava tinha uma boa tendência a convulsionar, aí sobe a temperatura. e Triste. vivia tomando antibiótico. Além do Muitos antibióticos. Depaquene, além de tudo aquilo que ela tomava, ainda tomava antibiótico. Vivia tomando dipirona, paracetamol, nimesulide, que é contraindicado para crianças menores de 12 anos. E estava assim, sabe quando tu não aguenta mais, tu tá intoxicando seu Como é que filho? você, como mãe, se sentia tendo que dar tudo isso para sua filha sem encontrar uma resposta que realmente satisfizesse o problema? Nossa, aquilo ali para mim era horrível, sabe? E ela se escondia dentro do guarda-roupa para não tomar o Depaquene. Mamãe, não quero esse vermelho, não quero esse vermelho.
Meu Deus. Entende? Ela devia sentir os Então, efeitos colaterais, né? e daí, assim, foi muito rápido, que daí eu estudei sobre o caju, estudei sobre a manga, estudei sobre o gengibre ali, e ela ficou ruim naquela semana, logo ela ficou ruim. Fui no médico, era umas 10 da noite, é sempre de noite, né? 10 horas da noite. Levamos ela e o médico falou, olha, mãe, ela tá bem atacada, você vai ter que dar antibiótico, Seclor, tem que ser o 325, porque Nesse aquele momento mais ela estava fraco, tendo uma crise de quê? Era das de convulsões ou era... infecção de garganta grave, que daí também convulsiona. Sim, sim, sim. Infecção de ouvido, entende? Ela inflamava muito. Entendi. E aí, naquela mesma noite, eu falei, olha, beleza, pegamos o diagnóstico, agora nós vamos para casa. Aí o marido, mas não vai comprar nada? Eu falei, não, então pega esse aí de pingar no ouvido. E tinha um remédio de pingar no ouvido. Pega esse aí. Amanhã cedo nós compramos esse antibiótico. No outro dia, casca do tronco do cajueiro. Tem uma fé. E casca do tronco da Uma mangueira. Eu já fé tinha no comido cajueiro. tudo. Falei, ó. E no outro dia, ela amanheceu sem febre. Já pediu comida. Eu falei, Valmir, eu acho que não vai precisar o antibiótico. Vamos esperar até meio-dia. E não precisou. E nunca mais. Olha só, ela tem 9 anos hoje. Nunca mais teve esse tipo de infecção. Mais tomou antibiótico. Teve infecções. Mas recentemente você tratou teve uma sem infecção. antibiótico. Só com os antibióticos naturais, né? Perfeito. Nunca mais usei os químicos, nunca mais. Para não dizer que eu não uso dipirona, às vezes eu uso, porque eu tenho medo dela convulsionar. Então, quando eu vejo que picão preto e pitanga ainda não está funcionando, eu dou umas 10 gotinhas para acelerar esse processo. Mas não uso mais. Então, sensacional. Mas aí a parte convulsiva dela, você conseguiu resolver também, dando até 100%? Como é que foi isso? Foi isso, sim. Daí, quando eu estudei, então, essa parte das convulsões, eu caí naqueles vídeos onde, né, no caso das aulas, onde macela, abacate e melissa, né, poderiam trazer um resultado. Eu entrei com essas plantas e cuidei o açúcar. Eu vi que quando ela comia açúcar, o negócio, e não era nem açúcar, era Yakult. Yakult? Mas Yakult tem muito açúcar, Bob né? Esponja, Yakult, entendeu? Isso aí deve ter açúcar. Eu nunca mais comprei. Nossa, aquilo é puro açúcar. É intoxicado de açúcar, né? Então tá. E aí eu nunca mais comprei, né? E ela ficou 11 meses sem ter convulsão. Passou 11 meses sem ter convulsão. Ela tinha microconvulsões. Nesse período ela teve micro, mas convulsão mesmo, ela passou 11 meses sem ter convulsão. Fantástico. Eu fui diminuindo o Depaquene, eu fui diminuindo os outros remédios, né? Acompanhando, você ia reduzindo e ia fazendo desmame. E aumentando as plantas. E aí, passando agora mais um tempo, até daí, assim, aquele, meu Deus, será que eu vou continuar com essas plantas, vou mudar essas plantas? Acabei mudando algumas plantas, né? E ela voltou também a ter crises, eu não sabia mais se tinha que parar totalmente o açúcar, ou se poderia dar um pouquinho de chocolate 70%, que ela ama o chocolate. Acabava dando alguma coisinha, né? Pois não dá. Ela teve microconvulsões, teve uma crise muito intensa, né? Recentemente, faz o quê? Uns 6 meses. E daí eu também estava desmamando crise, e ela voltou a ter a crise. E era assim, uma atrás da outra. Caraca. Aí eu voltei com essas plantas, né, e passamos por essa médica, numa outra médica. Ela suspeitou dessa doença, aí agora deu que não consta. Da leucodistrofia. E daí agora ela mostrou o exame que não consta essa doença. Maria não apresenta essa doença. Ótimo. E ficamos com o problema na bainha de mielina, né? Isso apresenta lá no exame. Ela tem uma degeneração da bainha de mielina. Tem. E a gente tem que evitar o açúcar.
Só para a galera que está assistindo a gente, quem não entende da anatomia do sistema nervoso, o sistema nervoso é feito de neurônios, né? Que é a célula nervosa. E o neurônio, ele tem o corpo celular dele aqui, que é a parte onde fica o núcleo e tudo mais, ele tem um rabinho. Esse rabinho ele é onde passa o impulso nervoso. E é como se fosse um fio elétrico. Então, para esse impulso nervoso seguir o caminho, ele é encapado. O que encapa e isola o neurônio é a bainha de mielina, é como se fosse o plástico do fio elétrico. Se você tirar o plástico, dá choque para todo lado. Então, para que fique tudo certinho, precisa ter a bainha de mielina cobrindo esse rabo do neurônio. E quando você tem alguma coisa que degenera a bainha de mielina, é como se desse curto-circuito, como se os neurônios estivessem dando choque para todo lado, e isso cria uma informação equivocada do sistema nervoso, que pode levar a convulsões e pode levar a vários outros problemas aí neurológicos, né? E a sua filha, então, constou no exame que ela tinha uma degeneração da bainha de mielina. Sim. Caramba. E aí, então, eu vi a necessidade, né, de continuar o tratamento, aquele das plantas, e aí também eu até pedi ajuda, né, no grupo. Uhum. Eu ainda dou o astragalo, desde aqueles dias que foi sugerido, assim, né, astragalo, Bacopa munieri, e eu dou também a cúrcuma, desde lá do começo eu sempre dei cúrcuma, desde os 5 anos. E como é que você faz para administrar para uma criança de 5 anos a cúrcuma? Tintura? Tintura. Eu tentei as cápsulas, mas ela começou a não querer mais tomar nada, nem a tintura. Por quê? Porque ela não conseguia engolir. Eu tentei abrir as cápsulas, aquilo é muito ruim. Horrível. Horrível. Olha, eu tentei colocar na comida. Eu tentei de todas as formas, porque imagina, com aquele diagnóstico assustador lá, né? Tu tinha que... Bem pelo fim, eu falei, não, relaxa, tá tudo bem. Então, eu faço assim. Eu fiz um composto com 3 tinturas. Comprei na farmácia de manipulação. Bacopa munieri em tintura, astragalo em tintura. E cúrcuma longa, às vezes eu faço, ou às vezes compro em tintura. E aí eu coloco no vidrinho, as partes, né, certinho. Uhum. E dou 40 gotas, e eu tô dando 40 gotas à noite, só dessa aí. Só à noite, só uma vez. Porque senão fica muito. Eu sobrecarrego a menina, né? Sim, sim. Criança é mais complicado, né? Um adulto, ele entende que aquilo precisa e coisa e tal, mas criança, realmente, você tem que ter um jogo de cintura ali para tratar uma criança. E daí, essa abacate, melissa e macela, eu fiz outra, e aí eu dou 40 gotas 2 vezes ao dia. Okay. E também eu dou uma para ela não ficar doente. Então, ali eu coloco vitamina C, eu fiz tintura de acerola ou camu-camu. Que legal. Aí eu coloco lá dentro, coloco baleeira, picão preto, manga e faço um composto. E dou 20 gotinhas 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. O que eu faço? No começo da manhã, eu já pingo as 40 gotas do abacate lá e as 20 gotas daquele composto. Uhum. Né? E aí, meio copo d'água. Aí eu dou um remédio químico que ela foi passado e eu tô já tentando fazer o desmame, já consegui um pouquinho. Aí eu dou 5 ml, Keppra, chama o remédio. Daquele 5 ml com a tintura. Okay. Aí ela toma, né, potencializa aquele Keppra, ela não tem convulsão, e eu aplico o óleo essencial de capim-santo, um pouquinho assim no peitinho dela, ele é diluído, diluo ele, e atrás nas costas, não tem microconvulsões, faz uns 15 dias, tirei o açúcar totalmente, chocolate vermelho dela, tadinho, ela chama de chocolate vermelho, é o 70%, nem esse eu posso dar para ela. Tem uns chocolates agora que são feitos com maltitol, é bem interessante, inclusive é o que eu compro para Paula, é um chocolate vegano, então não tem leite, e ele é adoçado com maltitol, então ele não tem açúcar. Então esse chocolate é muito legal. Depois vou passar a marca, dá para comprar pelo Mercado Livre, você compra na internet. Nossa, vou comprar. Eu já compro de caixa, né? Eu nunca mais comi, né? Então a gente entra junto na dieta, e faz parte mesmo, é isso aí. Todo mundo.
E dentro desse circuito todo, dessa via sacra que você passou com as suas filhas e tudo mais, em que momento ser terapeuta foi uma ideia que fez sentido para você? Qual foi o momento que você falou assim, não, é melhor fazer isso mesmo? Quando meu pai teve diagnóstico de câncer pela segunda vez. Putz, verdade? Eu vi ele ia precisar, né? E eu queria saber mais. Eu achava que era muito pouco, eu precisava aprender mais. Precisava ajudar ele muito, né? E aí ele até me ajudou a pagar o curso, porque eu nem tinha. Meu marido também fez um financiamento. Vamos pagar isso aí, vamos fazer. Dá-se um jeito, né? A E gente correr atrás. valeu a pena, eu ajudei ele, pedi ajuda lá na comunidade, né? Me ajudaram também, porque eu não tinha muita experiência com isso. E o meu pai, graças a Deus, está bem. Não faz dieta nenhuma, tá? Mas está bem. O câncer dele era onde? Não é que nem eu. O câncer dele era onde? Próstata. Mas eu vou te dizer, antes ele teve no nariz, aqui assim, de pele. Depois ele teve... agora é a terceira vez já. Eu ajudei na segunda vez que eu fiz, né? E depois ele teve de novo. E o da próstata, ele conseguiu reverter o da próstata? Sim, eu ajudei no da próstata, na verdade. Sim. Mas ele já tinha... 2 vezes a gente tinha tido câncer. E tá dando uma falha na energia. Espero que não caia. Não vai cair, então, aí eu ajudei ele e foi isso aí que me motivou. E também, fez diferença para você, por exemplo, do conhecimento que você tinha no APS 100%? Porque a gente está falando aqui da sua experiência, e é uma experiência que é muito valiosa. É a experiência da gente cuidar da própria família. Né? Tem muita gente que faz programa de terapeutas para ter mais conhecimento para poder cuidar da própria família. E acho que essa é uma vertente muito importante. Né? Você ter as ferramentas, a segurança de saber que você está fazendo a coisa certa, do jeito certo. Eu acho que isso é fundamental. Fez diferença para você, do conhecimento que você tinha no APS 100%, o conhecimento que você teve dentro do programa de terapeutas, por exemplo, para ajudar o seu pai no caso de câncer? Toda a diferença. Ainda mais agora, no final do Terapeutas, onde vem, né, como a gente estuda, assim, a doença, a etiologia, né, todo o processo, como que começou isso, Sim. O que a doença, né, pode causar, onde ela pode estragar a pessoa, né? Entender todo esse mecanismo aí é muito, muito valioso, e isso só tem no terapeuta. Isso é fantástico. Né? Faz toda a diferença. No tratamento de saúde faz toda a diferença. Porque, assim, as coisas acontecem como tem que acontecer, né, Elaine? E você ajudou seu pai no caso de câncer, mas chegou um momento que você precisou ajudar você mesma, né? Mesmo. Como é que foi isso? Então, em março de 2021, eu tinha exames de rotina para fazer, de mama, ultrassom, todos aqueles exames. E não tinha nada. Mas eu cheguei em casa, já estava com Covid, porque o meu marido tinha Covid, deu Covid nele lá no banco, eu trabalho no banco, e eu também. 3 meses depois, eu olhei, a minha mão esquerda estava alto relevo, assim, sabe? Estava diferente. Eu olhava no espelho assim, bem em cima, não era nem bem. Falei, nossa, tá estranho isso. Naquela mesma semana. Hã? Um carocinho. Era, mas era caroção, assim, do mas nada tão apareceu. Rápido assim que você nem se deu conta? Muito rápido. Eu não sei se a gente é uma vida frenética, que não, né? Mas 3 meses eu tinha ido lá, entendeu? 3 meses eu tinha lá, assim, dava para ver que estava um pouquinho diferente, mas era. Aí eu fui e fiz a ultrassom, ele falou, não, tá tudo bem. Aí bem no finalzinho da ultrassom, ele falou, não, aqui do lado, bem do lado, tem um nódulozinho bem pequenininho, de 1 centímetro. Eu falei, mas o problema é aqui em cima. Não, aqui em cima não tem nada. Porque a minha mama... Onde você sentia o caroço? Não tinha nada, ele falou. Ele falou assim, ó, aqui em cima não tem nada. Aí, sabe o que acontece? A minha mama é fibrosa.
E não aparece. Você passa o ultrassom, não vê. Entendi. E aí, o que aconteceu? Ele falou, ó, tem esse aqui, e eu vou te dizer, ele é suspeito. Eu na hora falei, suspeito, tá dizendo que é câncer? Aí ele falou, não, eu não falei isso, mas procure a mastologista, procure a ginecologista, porque é importante. Eu falei, não, vou. E fui. Mas naquele mesmo dia, saí de lá, cheguei em casa, estava conversando com a minha funcionária lá de casa, daí eu falei, olha, eu acho que eu estou com câncer de mama. Ela falou, que isso é bobagem, é capaz. Eu falei, sim. Capaz. E eu vou te dizer, naquele momento eu já comecei a tomar as precauções. Por quê? Porque eu já tinha tido aulas sobre câncer, já estava acompanhando, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cortar leite, tenho que cortar glúten, tenho que cortar açúcar, tenho que cortar carne vermelha e tenho que tomar esses chás, principalmente aqui. E eu fui em julho, fui no Sinop, que a gente tem os médicos melhores, fiz a ultrassom, tudo, e eles falaram, olha, realmente você tem um nódulo suspeito, provavelmente é câncer. Ela me pediu os exames de ultrassom, aquela mamografia, Sim. e a ressonância. Na mamografia, não apresentou nada, como se eu não tivesse nenhum tumor, nem pequeno, nem grande. Que loucura, né? Como pode? Daí eu fiquei revoltada. Eu falei, nossa, tantas pessoas podem morrer, né? Com o tumor ali não ser identificado. Mas aí eu fui fazer essa ressonância e lá apresentou 2 tumores, apareceu grande, Que era aquele de enorme. cima. Aquele de cima. Então, aí já era em agosto, né? Então, eu não me conformei, eu falei, agora eu quero biópsia. Imagina, biópsia pode dar mais chance de metástase, né? Mas Rompe a cápsula do tumor. eu queria era ganhar um tempinho, né? Para as plantas fazer efeito, mas falei, não, eu preciso. Mas eu preciso saber o que eu estou mexendo, o bicho que eu estou mexendo para usar as plantas certinho. Claro, Eu lógico. preciso. Aí eu fiz a biópsia em outubro. Mas como tudo Carcinoma grau demora, né? 3. Agosto, outubro, nada é muito rápido, né? E aí, em outubro, eu fiz esse exame e apresentou carcinoma grau 3, invasivo, sem metástase, mas tomava 30% da mama esquerda. 30% da mama com 30% da mama? 30% da mama comprometida. Caraca, era enorme então. Tinha já se alastrado pela mama. Bem grande. E aí, o que acontece? Lá em agosto, em julho, né, eu comecei o tratamento com as plantas em forma de tintura. Já, sem nem saber se era aquilo mesmo, você já começou. Isso. Em agosto, eu mandei vir as cápsulas, daí eu já tinha uma noção, né, já tinha estudado. Então, você mesma prescreveu suas cápsulas, mandou para a sim, farmácia de manipulação. sim. Perfeito. Todas numa dose adequada, né, Sim, sim. para funcionar. E eu comecei a tomar em agosto. Em outubro eu fiz esse exame. E estava desse jeito. E o marido, meu Deus, só faltava morrer Desesperado? de angústia, né? E vamos operar o quanto antes, e vamos fazer o quanto antes. Então, falei, então tá, agora vamos marcar. A cirurgia foi marcada para 11 de dezembro. Outubro até dezembro, então você teria que esperar. Sim. E ainda a Caramba. médica Que tinha angústia, né? viajado, Você tem que então por conviver com o isso foi problema há dia tanto 11. tempo. Exatamente. Então, tudo bem. Eu fiz a cirurgia, tirei toda a mama esquerda e linfonódulos, mas eu fiz reconstrução da mama. Eu não fiquei sem a mama, eu fiz Sim. reconstrução. Uma cirurgia muito complexa, difícil de recuperação,
porque foi terrível. Sim, sim. Mas eu fiz todo aquele processo, né? E coloquei silicone na outra para ficar certo e beleza, fiz lá. E quando eles tiraram essa mama e tudo, mandou para biópsia e voltou, só tinha 1,5 centímetro de tudo aquilo. Não tinha mais 2 tumores. Tinha só um pequeno. Sério? A Então, quer doutora dizer, ficou assim, nossa! você né? conseguiu a regressão de quase 90% do seu tumor. Com as cápsulas. Veja Com que as cápsulas. tintura lá no começo, né? Não sei que tamanho estava esse tumor também, né? Porque se eles não enxergavam nada. Pois é. Não, mas a hora que Tem você que identificou que estava com 30% da mama em outubro, assim, é um tumor muito grande, né? Imagina 1/3 do seio tomado por um tumor. E você fazer ele regredir ao ponto de ficar com 1 centímetro, quer dizer, é um resultado impressionante. O resultado de um tratamento muito bem feito. O resultado, muita gente, alunos nossos, fica assim, mas que planta que a Paula usou para tratar o câncer dela? Bicho, não é uma planta que a Paula usou para tratar o câncer dela. É um tratamento, como você fez, né? Mandou manipular as cápsulas e tinha as tinturas, e, bom, enfim, todo o processo que você fez. E olha só o resultado disso, né? A minha pergunta para você é, infelizmente você fez a retirada da mama, mas tudo bem, tá tudo certo, é o que tinha que ser feito, ótimo, foi feito. Mas esse resultado que você alcançou, se você tivesse lá no APS 100%, você acredita que você teria o mesmo resultado nessa regressão tão drástica do tumor? Não teria, porque eu teria usado só tintura, eu nem teria mandado fazer as cápsulas, porque não tinha muita noção como eu ia prescrever isso, eu ia ter que pedir ajuda, eu ia achar difícil, enfim, né? Não, e aí Hoje eu você tenho tem a que liberdade. acreditar que o outro sabe, né? Você pede ajuda para alguém, ele fala, toma 400 miligramas, toma 300 miligramas, toma 500 miligramas. Tá, ok, eu tenho que acreditar que o outro sabe o que está fazendo, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu só recebo essa informação e vou usar. Se der certo, bom para todo mundo, se der errado, azar meu, né? Porque você não tem controle sobre aquilo. E você, assim, quando você cria o seu próprio tratamento, quer dizer, você com a certeza de que você está fazendo a coisa da maneira correta. Ou seja, você conseguiu tratar o câncer de próstata do seu pai, você conseguiu tratar o seu câncer de mama. Bom, e talvez, Elaine, eu não sei como a médica lidaria com isso, mas talvez, se você tivesse com um oncologista integrativo, por exemplo, ele faria uma outra ressonância antes da cirurgia e diria para você, cara, não vamos operar essa mama, porque não precisa. Eu falo, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz Mesmo isso? que Mas o custasse marido estava 3.000 reais a desesperado. ressonância, fazia, né? Uma ressonância e pronto. Ele estava desesperado, a família. Sim. Eles não acreditam nas plantas como eu acredito, né? Eles acreditam que ajuda um pouquinho, mas o que funciona é o remédio químico, né? Então, Eu sei como é que é. Meu pai teve câncer de próstata e eu falei para ele, pai, não precisa operar. Vamos tratar. Eu consigo tratar câncer de próstata, pai. Eu sei como é que trata. Não, 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 não. Esse negócio vai me matar. Eu prefiro arrancar tudo. Aí ele foi lá e fez a cirurgia, arrancou tudo, aí ficou com todas as sequelas da cirurgia, agora vive numa depressão por causa de tudo isso e coisa e tal. E eu falo, pai, tá vendo? Se você tivesse me ouvido, tivesse me dado a chance de te tratar, mas a gente não pode fazer pelo outro, a gente não pode escolher pelo outro. Cada um vai escolher por si só. Né? E a sua escolha de ser terapeuta te trouxe essa possibilidade. Né? E a escolha do meu pai de não acreditar nas plantas trouxe um monte de consequências negativas para a vida dele. A gente vai viver sempre o resultado das nossas escolhas. E a gente não pode escolher pelo outro. Eu queria poder escolher pelo meu pai, mas infelizmente ele escolhe por ele mesmo. Enfim, fantástico, é fantástico mesmo, assim, ver o que você alcançou, porque é um resultado que, assim, a gente está vendo você bem aqui, a gente está conversando, tá, parece que está tudo bem, mas isso não é um resultado comum. Isso que é importante frisar. Para quem está assistindo a gente aqui, isso não é um resultado comum. Mesmo que ela tivesse feito quimioterapia, regrediu o tumor em 2 meses, de 30% da mama para 1 centímetro, não tem quimioterapia que faça isso. É um trabalho muito bem feito, consciente, usando as plantas medicinais da melhor maneira
possível. E quando ela fala das cápsulas, eu vou até fazer um parêntese para vocês. Quando vocês estão tomando tintura, tem uma diluição dessa tintura, enfim. Agora, quando eu pego uma cápsula, por exemplo, eu pego lá 500, vou falar aqui uma cápsula qualquer, 500 miligramas de extrato seco padronizado de gengibre. De gengibre não, de açafrão. Esse extrato seco padronizado, eu vou pedir para a farmácia que ele venha com 95% de curcumina, que é o princípio ativo principal dele. Então eu peço lá, eu quero 500 miligramas de extrato seco padronizado de gengibre com 95% de curcumina. Então é uma concentração e uma padronização que a gente não consegue fazer com tintura. Tintura é maravilhoso, a gente vai tratar 60% dos problemas que a gente tem, 80% dos problemas, com tintura e vai funcionar. Mas casos graves precisam de uma intervenção mais cirúrgica, mas precisa. Eu preciso saber que eu estou usando o Philodendron amurense e tem 97% de berberina. Eu preciso ter certeza que eu estou usando o Paulínia cupana, que é o Guaraná, e que ele tem 6% de cafeína. Porque se eu não tenho controle do princípio ativo, eu estou fazendo um tratamento e estou esperando que tudo dê certo. Mas às vezes não resolve. Você que é da PS 100%, provavelmente você já passou por isso. Fez o tratamento, falou, eu estou usando todas as plantas certas, eu estou usando tudo do jeito certo, por que eu não estou tendo resultado? Às vezes é porque a gente, com a tintura, não consegue atingir a dose necessária que a gente consegue atingir com uma cápsula. Então, a Paula, por exemplo, ela toma... a dose de graviola que ela toma é 800 miligramas por dose, ela toma 3 doses por dia de graviola. Às vezes são 8, 16, 24, 2.400 miligramas de graviola por dia. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu teria que dar, sei lá, um copo de tintura para ela por dia para dar certo. Então, é isso que a Elaine está trazendo. Que se você tem conhecimento sobre como formular as suas cápsulas com os extratos padronizados da maneira correta, na dose correta, você expande a possibilidade dos resultados que você vai atingir. E isso é fantástico. Elaine, só isso que você fez por você já é sensacional. Como é que mudou a abordagem com a sua filha depois que você se tornou terapeuta? O que você viu de diferente que você poderia fazer? Ou o que você entendeu? Ou o que mudou na maneira como você trata a sua filha depois que você se tornou terapeuta? Porque agora eu estudo muito mais, né, o problema, assim, o que provoca essas convulsões, né? E você consegue encontrar a razão da convulsão. Isso. Se eu descobrir a causa, sim, eu nem vou precisar ficar dando muito anticonvulsivante para ela. Porque se eu descubro que açúcar, carboidrato rápido, provoca as crises, e uma infecção também, alguma coisa, então não preciso dar tantos anticorpos, ela vai poder se libertar disso. E é justamente isso, né? Você tem a convulsão como uma consequência de uma inflamação do sistema nervoso. Se você inibe o que inflama o sistema nervoso, automaticamente ela não tem convulsão. Então, Isso você mesmo. ficar tratando ela com um medicamento anticonvulsivo se torna secundário. O que é o tratamento principal? É o que eu mudo na alimentação dela, a abordagem que eu tenho no tratamento dela é completamente diferente. E aí você muda o resultado disso. E é fantástico. Uma coisa que eu fiz por ela, por mim, pela família, né? Uhum. Ela ama arroz branco. Ama, né? Eu sei como é isso. E o arroz branco dá convulsão nela. Hein? E é um açúcar rápido. Comer batatinha, então, não se fala. Então, eu tive que mudar a alimentação e para ela sentir felicidade também. Eu coloco 40% de legumes. Por exemplo, eu coloco lá uma batatinha de inhame ralada, meio chuchu ralado, e às vezes eu coloco uma xixe ralado. Alguma coisa que não apareça muito, porque ela é muito ligada em cor. O arroz não tá branco, né? Então, daí já viu, né? E aí, claro, coloca os pedacinhos para ela entender que ela precisa comer os vegetais e tal. Mas daí ela não quer, então ela tira, mas sabe que tem que ter. E isso impede as convulsões, porque daí eu coloco também uma colheradinha de chia, porque é tão pequenininho, né? Claro, coloco uma colheradinha de quinoa, daí também já vai dando, né?
uma E aí você vai melhorada modelando aí. a alimentação dela para que ela tenha o prazer de comer, mas ao mesmo tempo que isso não seja agressivo para o sistema nervoso dela. Isso. Isso é fantástico. Então, tem que mudar tudo ali, tem que cuidar sempre, né? Eu desenvolvi uma maionese de mandioca, né? Tem Nossa, gema que eu gostei. sei que ela precisa de melhorar a acetilcolina, Sim, então eu dou essa gema, precisa comer ovos, e eu faço essa maionese rica em ovo, alho, cebola, salsinha, um pouquinho de vinagre e azeite de oliva com força, sabe? Ela ama azeite de oliva. fantástico. Ela usa um frasco de 500 ml por semana. Eu ajudo um pouco meu marido, mas é ela, entende? E você tem que ficar, O você é praticamente uma colesterol, fábrica de maionese aí. o HDL dela tá em 80, né? Tá bom? Nossa, que maravilha, que maravilha. Então, Gente, daí é tudo muito assim. legal ver a Elaine falando, porque você vê o nível de conhecimento e aprofundamento da pessoa. Ela entende que a filha dela precisa ter mais acetilcolina. Aí talvez você, que é da PS 100%, não entenda o que é acetilcolina. Só que a acetilcolina é um neurotransmissor, uma substância que faz a comunicação entre os neurônios. E ela participa desse processo do problema da filha da Elaine. E aí o que ela faz? Ela dá gema de ovo, porque na gema do ovo a gente tem um aminoácido chamado colina. É o alimento no mundo mais rico em colina. E aí ela consome colina, o organismo dela pega essa colina, mistura com acetil e faz acetilcolina. E ela tem o neurotransmissor em grande quantidade no sistema nervoso dela, o que melhora o processo dela. Só que essa compreensão do papel da acetilcolina no processo da filha dela é a pesquisa da etiologia, da fisiopatologia da doença da filha dela que trouxe. Só que eu não dei para a Elaine uma aula sobre isso. Foi a Elaine que foi buscar essa informação. Foi a Elaine que entendeu o que devia ser feito e trouxe essa resposta para o tratamento da filha dela. É fantástico, Elaine. Tenho muito orgulho de você, cara. Você é fantástica. Tô aprendendo todo dia. É infinito, Maravilhoso, né? maravilhoso. E essa tranquilidade da gente poder cuidar da nossa família da melhor maneira possível, é como se você fosse realmente uma médica dentro da sua casa, podendo atender seus filhos, seu marido, seu pai, enfim, as pessoas que estão perto de você, você consegue atender de maneira exemplar, né? É uma mudança de jogo completa no processo, né? Exercitar o raciocínio fitoclínico, né? Entender as 3 bases do raciocínio fitoclínico, entender a fisiopatologia da doença, entender a fitoquímica da planta e entender o organismo humano, né? Fisiologia e a anatomia do organismo, para juntar esses 3 conhecimentos e você conseguir criar um tratamento que realmente traga uma resposta. Não é mais assim, gente, me ajuda, o que eu faço? Não, isso não existe mais. Você tem condições de buscar esse conhecimento, você tem condições de trazer essas respostas por si só. É que um dia a gente não vai estar mais aqui. Um dia você vai ter que fazer isso sozinha. E hoje você tem essa possibilidade, você já está fazendo isso sozinha. E isso é maravilhoso, porque o que a gente quer quando a gente fala que você vai ser autor da sua própria saúde, isso significa a pessoa ter autonomia em poder resolver seus próprios problemas. Mas quando você se torna terapeuta, você tem que ser um autor do seu próprio conhecimento. Porque é esse conhecimento que liberta as pessoas. E você tem condições de buscar esse conhecimento onde quer que ele esteja, não importa o problema. Né? Quando a gente fez a gente tem uma aula de aprofundamento no Terapeutas que foi sobre a fibrose cística e outra sobre a síndrome da osteogênese imperfeita. E aí, quer dizer, cara, não tem material sobre isso na internet, mas nós vamos buscar o conhecimento e estabelecemos uma forma de tratar cada um desses problemas. A gente estabelece um protocolo para um problema que não adianta, eu posso ler todos esses livros de fitoterapia que tem aqui atrás, não tem uma fala sobre síndrome da osteogênese imperfeita, não tem uma fala sobre glaucoma, não tem uma fala sobre fibrose cística. Nós construímos esse conhecimento e isso é libertador, isso é fantástico. Me fala mais sobre você, o que mais você tratou a partir aí desse conhecimento? Então, eu já estava assim. Acho que tudo começou porque
os meus hormônios já estavam meio bagunçados, né? A questão do câncer, porque eu já estava querendo entrar na menopausa, aquela bagunça, deu esse problema, né? Porque foi hormonal, né? Mas o meu problema também da tireoide, né? Eu tinha problema de hipotireoidismo, que o médico, em vez de me dizer... Magrinha assim, você tinha hipotireoidismo? Eu tenho hipotireoidismo e tireoidite Hashimoto. Magrinha assim? Então, por isso que lá no começo... Parecia doença de Graves, né? Que aí é o hipertireoidismo autoimune. Então, lá no comecinho do APS, vamos se tratar a nós mesmos, né? Vamos começar um tratamento por nós. Eu comecei, mas eu não tive assim... Eu parecia que não estava assim, sabe, do jeito que eu queria. Eu melhorava um pouco, tal, mas não era. Quando eu ia fazer aquele exame... O que você estava fazendo lá no começo? Você estava fazendo o quê como tratamento? Eu sempre usei o Levoid 88, faz desde os 20 anos. E aí no APS 100% você começou a usar alguma planta para... Eu comecei a usar as plantas, aquele melão, pepino, tradicional. Okay. Mas eu sentia que, nossa, mas tá, né? Até que o Lucas falou, mas por que tu não pergunta pro seu médico, vê se não é tireoidite Hashimoto? Porque assim, ó, eu sou o contrário das pessoas que têm hipotireoidismo. O meu metabolismo é extremamente acelerado. Quando eu fiz a fitoquímio, né, eu fiz 11 meses de fitoquímio, bem forte, eu tomava até 30 cápsulas ao dia. Sim. Então, minha pressão já é baixa, 9/5. Ela caía para 7/4, sabe? Eu ficava mal. Por quê? Porque as plantas abaixam a pressão um pouquinho, sim, abaixa a glicemia um pouquinho, né? Tudo então, isso vai dar o meu metabolismo é assim, ó, super acelerado, entende? Então, não batia diagnóstico com hipotireoidismo. Eu voltava lá, doutor, mas será que eu não tenho hiper? Será que eu não... Não, é hipo. Tá bom. Aí, quando eu voltei lá em julho, com o diagnóstico de câncer, antes de passar lá para ver que era câncer, ele me falou, você tem tireoidite Hashimoto. Eu falei, mas o que eu faço na alimentação? Falei assim, nosso médico esperou quantos anos para te dizer que era tireoidite de Hashimoto? Quantos anos? Meu Deus. E aí, ele falou, tira o glúten, tira isso, tira aquilo. Isso aí eu já estava fazendo, né? Mas aí, falei, isso nunca mais. Porque agora que pelo câncer não, e por isso muito menos. Então, com certeza. E aí que eu tive também essa aula abençoada, né, da mentoria, e assim, ó, eu digo que é tudo providência divina, sabe? E quando eu decidi ser terapeuta, eu me ajoelhei e pedi a Deus, é ou não é para mim ser terapeuta? Se é, me ilumina, porque sozinha eu não vou conseguir, né? Com certeza. Então, tudo que vem para mim vem assim, né? Veio essa aula sobre o hipotireoidismo, como tratar bem a fundo a raiz do problema. Imagina, eu já tinha comido castanha, já estava tomando iodo, mas não fazia a coisa muito certa, né? Falei, estou cuidando mais dos outros que de mim. Pois aí peguei firme, falei, não, é isso aqui, tem que ser isso aqui, tem que atacar a fonte, a raiz. Então, mudei todo o meu tratamento, peguei, coloquei as plantas mais fortes, que equilibra, né, que são as imunossupressoras, daí agora imunomoduladoras, aí depois controlo também os hormônios, tomo melão, pepino, e também controlo essa questão né, de tratar a tireoide mesmo, né, colocar Sim. o iodo, para ele não competir com as outras. Você dá o substrato para produzir os hormônios, né? O hormônio da tireoide ele é feito de iodo, basicamente. Então, é uma tironina ligada ali com o iodo. E aí você deu o iodo, controlou o sistema imunológico e aumentou a produção de hormônios. Qual foi o resultado? Foi. Olha, eu tinha uma tontura. Eu chegava assim no mercado, eu teve um dia que tinha um médico atrás de mim. Eu falei, bom, se eu cair aqui, o médico já vai, né? Ele é meu amigo, ele já vai me levar lá para o hospital. Gente, era incrível, ou sensação ruim. Assim, ó,
aqui tem escada, eu tô na loja hoje. Eu subi aquela escada, quando eu ia descer, eu ficava me agarrando. Nossa, que perigo, acho que eu vou cair. Era uma coisa muito ruim, sabe? Eu tinha alergias. Teve uma vez que eu fiquei deformada, sabe? Os poros Nossa. cresceram assim absurdamente. E aí depois, eu já tratava com algumas plantas imunomoduladores, imunossupressores, mas a dose não estava bem definida. Quando eu estudei a fundo, busquei, aí eu falei, não, eu tenho que, né? Então eu tomo a cúrcuma longa, tomo a erva de Santa Luzia, coloquei bacopa, coloquei a cranberry, né? Cranberry é fantástico. E coloquei também a moringa, que já estou usando por outros motivos, coloquei ela também. Enfim, tomo o pepino, melão, faço lá meus, né? Umas partes em cápsula, um pouco em tintura, um pouco em Você viu a sua tireoide melhorar depois dessa nova abordagem? Então, a última vez que eu fui lá, eu ainda não tinha feito esse tratamento, né? Mas o doutor falou que os meus exames estavam muito bons. E eu ainda nem tinha feito esse tratamento. Porque o que Uau. eu espero com isso? Eu espero que a minha tireoide não esteja tão furada. Ele falou que a sua tireoide está toda furada, assim, sabe? É por Eu causa do ataque espero que esse autoimune, né? exame mostre ela um pouquinho melhor. Não sei se tem essa possibilidade. Sempre tem. Mas vai ser em abril, junto com o exame do oncologista, vai ser meu retorno lá. Que legal. E Sintomaticamente, você está se sentindo melhor em relação ao que você muito sentia bem. antes. Nossa, a disposição melhorou, o sono melhorou. Eu não tomo mais remédio de ansiedade durante o dia. Eu estou muito Que mais calma, legal. não tenho mais ataque cardíaco, meu coração ia 125. Ui. Pressão 7/4, coração 125. Nossa, Pensa numa que bagunça. loucura. Que bagunça é Uma essa? bagunça. Olha, eu vi a morte, viu? Eu emagreci, eu já sou 10 quilos abaixo do peso. Eu emagreci mais 7 quando eu estava né, fazendo a quimioterapia, Sim, né? Que eu sim. fiz uma quimioterapia. O médico sugeriu 4. Se eu não tivesse aquele resultado que eu tive, eu teria que fazer 8. Mas ele sugeriu 4. E E aí você eu fez uma consegui fazer só. uma. Porque daí eu estava com 38 quilos. Eu estava muito mal. Aí Sim, eu falei, imagino. doutor, eu posso esperar uns 2 meses, 3 meses, me recuperar, e aí fizemos os exames, eu volto a fazer essas químio? Tá, eu tive que assinar um papel, beleza. E voltei lá, fez todos os exames, ele falou, não, não precisa, tá, tudo bem. Aí voltei com 6 meses lá de novo, e eu não fiz a rádio também, porque Ótimo. 620 ou 650 quilômetros, 650 quilômetros da minha cidade. E eu tenho a Nossa! Maria com essa situação, né, da epilepsia. Então, e a lista, né, Fica de tudo problema muito dela. complicado, né? Mas que E assim, ó, se sensacional. eu tenho a fitoquimioterapia ali como a minha arma, eu falei, não, eu vou usar mais a fitoquimioterapia nesse momento. E aí eu usei 11 meses. E depois eu só foquei nas plantas que, no caso, foi a causa do câncer, né? Eu estou tomando os inibidores da aromatase. Eu faço uma cápsula Sim, com 3, tomo aqueles. Aí eu coloquei ginkgo biloba, coloquei urtiga dioica e coloquei ipê roxo nessa, perfeito. né, extrato seco padronizado. Eu tomo Olha, suco de uva, não, ou tomo vocês suco de veem amora. a diferença da abordagem, né? Ela está inibindo a aromatase. Aí você vai falar assim, Daniel, o que é inibir a aromatase? A aromatase é uma enzima. Ela pega um pré-hormônio, que é a deidroepiandrosterediona, e transforma em estradiol, que é o hormônio feminino. E o estradiol, ele é o responsável pelo câncer de mama. Então, quem transforma a deidroepiandrosterediona em estradiol é uma enzima chamada aromatase. E aí, o que ela faz? Ela inibe a aromatase usando plantas e ela não produz estradiol. Você mede o seu nível de estradiol, percebe que ele está baixinho? Sim, a doutora fala, e o doutor, que eu estou no estado de menopausa. Vocês estão Fala, vendo, não, tá gente? Ela tudo bem. entrou na menopausa
ela se causou uma menopausa usando planta. E isso é importante para ela, para não estimular novos tumores. Isso é fantástico. E o mais legal dessa história é porque, assim, o doutor falou assim, então tá, assinou o papel, não vai fazer a químio, mas você vai voltar daqui um mês aqui para mim fazer os novos exames para ver se você precisa tomar tamoxifeno. Eu preparei o meu psicológico. Falei, meu Deus. Eu preparei o meu psicológico. Falei, eu vou ter que tomar esse negócio, mas eu vou continuar com o meu hiperroxo. Eu estava só com hiperroxo, mas eu tomava uma dose um pouquinho alta, 400 miligramas 3 vezes ao dia, né? Era uma dosezinha assim, né? Aí, cheguei lá, ele olhou aquele exame. Eu falei, eu vim pegar a receita, doutor, do tamoxifeno. Ele olhou para mim assim, meio mal-humorado. Não precisa, você não vai precisar dele. Vem aqui tal dia agora, só pro retorno. Pensa no médico. Um pouquinho bravo comigo. Gente, quanta mulher por aí tomando tamoxifeno por 5 anos, um medicamento químico que pode causar mais 5 tipos de câncer diferentes. Câncer de vagina, câncer de canal vaginal, câncer de... Nossa, é um monte de outros cânceres que ele pode causar. E essas mulheres tomam esse medicamento só para inibir a ligação do hormônio sexual, que é o estradiol. É isso que o tamoxifeno faz, impede que o estradiol faça novo câncer. Ela se coloca no estado de menopausa, com o conhecimento que ela tem sobre as plantas, ela usa os inibidores de aromatase, que seria, por exemplo, o letrozol. O outro medicamento, o letrozol, ele inibe a aromatase. Ela faz o mesmo efeito que o letrozol usando plantas, ela se coloca no estado de menopausa e, por conta disso, é tão baixo o estradiol dela que ela não precisa tomar o tamoxifeno, ou seja, uma libertação. Isso, cara, é incrível, fantástico. Mas fantástico de verdade, olha, é sensacional um resultado desse. E ver o seu nível de consciência. Porque o que me emociona não é exatamente o resultado. O resultado é uma consequência, mas é o seu nível de consciência. A maneira como você lida com o problema, a maturidade que você tem para lidar com o problema, a competência que você tem para entender o que precisa ser feito e fazer de uma maneira tão precisa, tão cirúrgica, tão eficiente, que você consegue convencer o médico a não fazer quimioterapia em você, consegue convencer o médico a não te dar o tamoxifeno, sabe? Isso, você conseguiu reduzir o seu tumor, se colocar em menopausa. Você conseguiria fazer isso com o conhecimento que você tem na PS 100%? Não, de jeito nenhum. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É esse aprofundamento. E é um aprofundamento que não está em nenhum curso de pós-graduação. É um aprofundamento que não está em nenhum desses cursinhos de porta de cadeia aí de fitoterapia que tem na internet hoje. Esse conhecimento não está lá. Porque esse conhecimento não está em nenhum desses livros que está aqui atrás. Esse conhecimento, nós, do Autor da Própria Saúde, eu e os meus alunos terapeutas, estamos construindo todo dia, todo dia, todo dia. E isso é maravilhoso. E eu tenho muito orgulho desse processo todo que nós estamos fazendo, porque o que você faz, Elaine, isso alimenta o nosso processo. Isso mostra pra gente que os resultados que nós estamos tendo, eles são reais. Ah, não, mas é que o Daniel tratou a Paula e não sei o quê. Mas será que não foi uma coincidência eu ter tratado a Paula e ter funcionado? Não funciona com mais ninguém? Não, olha aqui, Elaine. Ela teve um câncer de mama, igual a Paula. Só que o câncer de mama dela, ela conseguiu regredir. Olha o tamanho que ela regrediu esse tumor. O inibidor de aromatase que ela usa funciona. Então é tudo isso, é a gente perceber que a gente está construindo um conhecimento aqui que extrapola a própria medicina. Um médico nunca vai acreditar que você se colocou na menopausa tomando hiperroxo. Um médico nunca vai acreditar que você reduziu um tumor tomando planta. Um médico nunca vai acreditar que você alcançou os resultados que você alcançou porque você usou planta. Mas olha só onde você chegou. Elaine, é sensacional. E eu sei que você tem mais vitórias aí na sua saúde, que você tratou, inclusive, um glaucoma, não foi isso? Pois é. Então, essa história do câncer também me trouxe a como se diz, buscar plantas antioxidantes, melhorar minha vitamina C, entendeu? Sim, com certeza. Então, eu já vinha tomando
as plantas antioxidantes, tudo, né? Então, eu acho que devido ao Covid, devido a uma quimioterapia, minhas vistas enfraqueceram, né? Eu estava com muita dor aquele dia, muita dor de cabeça. E eu tive, ó, como é providência divina de novo, eu tive a aula lá sobre glaucoma. Tratamento de Né? glaucoma. A gente tem uma aula de aprofundamento sobre glaucoma. E a minha mãe, ela tem glaucoma e tem também degeneração macular. Ela só Por conta enxerga do 10% glaucoma. de uma vista e 30% da outra. Para vocês que não entendem, gente, o glaucoma é quando você acumula líquido dentro. O olho tem um líquido que circula o tempo todo dentro dele. É um líquido que é produzido pelo próprio olho e depois vai para a corrente sanguínea. Ele é tirado de dentro do olho e vai para a corrente sanguínea. Quando esses canais, que são chamados de canais trabeculares no olho, se entopem ou se fecham, esse líquido não sai. E aí você fica com esse líquido acumulado. Isso aumenta a pressão dentro do olho e deforma o seu cristalino. Então você enxerga mal. Só que essa pressão, quando ela vai para trás, ela pressiona o nervo óptico, ela pressiona a mácula. E aí você começa a ter degeneração tanto da mácula quanto do nervo óptico por conta desse aumento interno de pressão ocular. Né? Então, no caso da Elaine, ela já tem o histórico da mãe dela, que tem o glaucoma, com a degeneração macular. E aí, no seu caso, como é que estava essa situação? Então, ele fez o exame, ele falou, nossa, sua pressão está um pouco alterada. Você não tem nada de errado, está todo preservado o seu olho, sabe? Você não tem glaucoma, mas a sua pressão está um pouco alta e você vai precisar usar esse colírio pelo resto da sua vida. Pelo resto da vida é uma coisa que a gente odeia ouvir, né? Tava morrendo de dor de cabeça. E aí eu passei na farmácia, um tal de Glaube, nome do remédio, 2%. Ele falou, eu falei, me dá esse negócio aqui que eu vou pingar, porque eu não quero esse negócio, não. Aí eu não tinha de 2%, acabei pegando de 1%. Eu falei, mas eu já tive a aula, então me dá uma ginkgo biloba junto. Fui para casa, primeiro eu vomitei, era tanta dor de cabeça, e eu lembrei da aula, né? Não vomita, dor de cabeça, meu Deus do céu, né? A aula lá. Explicava que tinha que tomar cuidado. E aí eu tomei o ginkgo biloba, pinguei o colírio, deitei, não deu meia hora, melhorei. Falei, olha, que coisa. De 1%. Antes do final do mês, eu tinha o retorno. Fui lá. Falei, ô, doutor, eu não achei o de 2% pingando de 1%. Ele olhou minha pressão do olho e eu já comecei, entrei com moringa também. Aí ele olhou e falou, não, só tá um pontinho acima do normal. Você pode continuar com esse de 1%. Falei, mas doutor, tem que usar isso aqui mesmo, não faz mal. Não, isso aí só te deixa o cílio mais grosso. O único efeito colateral. O cílio mais grosso é bom. Falei, tá bom. E eu senti o efeito colateral do colírio. Passou mais um tempo, aí eu falei, não, agora eu vou readequar o tratamento, né? Aí eu entrei com a moringa em tintura, eu já estava tomando, melhorei aquele tratamento. Fiz uma tinturinha de caqui, por sorte. Folha de providência divina de novo. Meu marido tinha um pé de caqui. Só o endereço do pé de caqui, mas consegui tirar as folhas. Fiz a tintura, comecei a tomar ginkgo biloba, já é para inibir a aromatase. Eu falei, faço na mesma cápsula, pacote só, já vou tomando ele. E aí, agora voltei lá, mas não quero mais aquele médico. Voltei em outro. Você suspendeu o colírio nesse processo? Eu usei só uma vez à noite. Okay. Aí, 3 dias antes de ir para esse oftalmologista, eu parei de usar o colírio. Falei, eu quero fazer um teste agora, né? E dor de cabeça um dia antes de ir nesse médico. Falei, meu pai, eu tô tendo escape da menstruação também. Que tá ligado à menstruação e não ao olho. Né? Olha só. Eu fiz o exame, ele falou, e morrendo de dor de cabeça. Falei, agora eu vou tirar a prova. Ele falou, não, Elaine, não é da sua... Você não tá com a pressão alta do olho, tá ótima, você não precisa nem usar planta. Eu contei pra ele. Você nem precisa usar planta, sua pressão tá boa, tá ótima.
E esse colírio você não vai mais usar. Esse colírio Olha que aí, ó, bênção. não faz bem para ti. Você tem tireoidite de Hashimoto, nem use isso aí que vai acelerar mais seu coração ainda. Putz. Ai, nossa, é um sonho, doutor. Que era o que eu mais queria. Aí eu, graças a Deus, eu Bendita fui folha de caqui. liberta desse. Bendita Mas folha eu de continuo caqui. usando as plantas, vou continuar fazendo acompanhamento uma vez por ano, certinho. Ah, e mais, tem mais um resultado dentro de tudo Diga. isso. Eu usei também o Cogiberry, Goodberry, né? sim. Cogiberry. E uso também o Camu-Camu, que é uma Sim, planta riquíssima em vitamina C. sim. E lá atrás, ele mandou fazer o óculos, trocar o óculos e aumentar o grau. Ok. Lá atrás Agora, é quanto tempo, lá mais ou atrás, menos? 5 meses atrás. Certo. Agora, ele falou, não, o seu óculos não precisa nem trocar, mas eu vou fazer uma correçãozinha aqui, não sei o que, desse lado, que é bom aqui, mas, ó, não tem grau. E eu não troquei o óculos, tá? Ele Uau, tá que até quebrado legal. aqui, ó, vou ter que trocar. Mas, tu viu, melhorou minha visão, porque eu fui procurar para justamente trocar esse óculos, mas era tão Sim, caro, 2.000, eu falei, não, não, não quero. Aí eu falei assim, eu não conseguia ler, eu tinha que estudar, né? Falei, não consigo ler esse negócio, vou ter que trocar isso aqui. Acredito que a minha visão melhorou. Mas olha a minha vitamina C. Lá no câncer, lá no começo, lá na sim, quimioterapia, sim. estava 2 de vitamina C. Foi para 4, agora está em 10. Usando o Normal é Camu até 15. Camu. Vamos. Olha que legal. E o colesterol está em 90, o HDL. Nossa, Então, que ótimo. HDL lá em tá tudo cima. assim, bem. A vitamina C 57,50. Tá tudo assim, bem, né? Você faz exame de marcador tumoral, o CA125 Sim, eu seu? fiz todos esses, tá tudo ok. Ó, Tudo o normal. oncologista não me pediu. Ele pediu só 3 exames de imagem, é isso, um raio-x, e 5 minutos foi o retorno, né? Não, a consulta. E aí, fui na minha ginecologista, uma que eu ganhei a Maria, né? E daí ela falou, Nani, vamos dar uma melhorada nisso, vamos passar mais esse, mais esse, mais esse. Eu falei, ótimo, vai passando, passa tudo isso aí. E nós temos o plano, graças a Deus. Pois eu fiz todos e mais alguns. E levei lá para ele olhou tudo aquilo lá. É, tá tudo bom. Tá tudo Volta bom. daqui 6 meses. E eu voltei lá nela, ela me explicou tudinho, 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 um por um, e falou, Sim, olha, Elaine, tá bom demais. E daí que queria até maravilha. saber qual que eu tinha usado para aumentar o ferro, porque eu tive uma queda de ferro. Por quê? Eu menstruei, né? Teve a. Sim, E sim. aí o Um ferro escape. caiu. Mas foi muito bom Crajiru com Camu-Camu junto. Eu colocava 20 Sim, porque gotinhas você de deu cada. ferro e você deu vitamina C. Ferro com vitamina C, lá em E cima. agora eu faço esse negocinho assim, só uma prevençãozinha, né, por dia, e Sim, controlo lá no exame, né? Para ver se está fantástico. tudo bem, se não tem muito ferro. Mas Elaine, é tá muito tudo bem. legal, é justamente isso, assim, você traz a história pra gente, o potencial da pessoa que cuida da própria família, né? Você cuida das suas filhas, você cuida de você. Olha quanta coisa você fez por você a partir do momento que você se tornou terapeuta, né? O seu câncer de mama, a tireoide, o glaucoma, bom, enfim, todos os avanços que você teve, todas as conquistas que você teve na sua saúde, até melhorar a vista você conseguiu melhorar com as plantas medicinais, mas não usando vamos dizer assim, de uma maneira genérica, ampla. Não, é um conhecimento, como eu disse, é um uso cirúrgico das plantas medicinais. É ter certeza do que você está fazendo. É fazer a escolha certa, na dose certa, com a posologia certa, entendendo a fitoquímica daquela planta, entendendo a fisiopatologia da sua doença, entendendo a anatomia, a fisiologia do seu corpo. E isso só um terapeuta sabe fazer. Um terapeuta de verdade sabe fazer. E você faz coisas que são realmente incríveis. Você não se dedica a atender outras pessoas ainda, né? Bem pouco. Porque é assim, como eu tenho que cuidar de tudo, eu não como pão, eu não como nada, então aquele Você café tem da que fazer manhã só já tem que tudo, você ser tem que fazer. riquíssimo, em ora pronobis, moringa, enfim, eu como mandioca em vez de pão e aquele trabalhando todo, né? Então, eu
tiro 2 dias, na terça e na sexta, para atender alguma pessoa como terapeuta mesmo, sabe? Mas eu estou começando agora para valer, entende? E tem muitas pessoas que têm me procurado, né? Então, até tem uma que eu nem consegui atender ainda, ela está esperando. E me aparece muito caso de câncer, né? Eu acho que porque a cidade é pequena, um conta para o outro. Eu acho assim, Elaine, você está lá na APS 100%, eu tenho que tratar o câncer da minha mãe. Tá bom. Eu tenho que tratar o câncer do meu pai. Tá bom. Tenho que tratar o câncer do meu marido. Tudo bem. Né? Você vai tratar na sua casa, com a pessoa que você conhece, coisa e tal. Quando aparece alguém, ninguém espera no APS 100% que vai chegar um desconhecido, né, que não é da sua família, alguém que você não tem intimidade, e você vai ter que lidar com o câncer daquela pessoa. Na verdade, dá até um pânico, que não sabe exatamente o que está fazendo, dá até um pânico. Como é que é para você quando chega alguém no estado de câncer? Essa questão da insegurança ou do medo de pegar esse caso, é assim ou você já lida de maneira mais natural? Quando é um câncer de mama, por exemplo, que é estimulado assim pelos hormônios, né? Com certeza. Então eu já tenho uma base, né? Mas cada caso é um caso, né? Estudando, porque tem pessoas que são tão diferentes, né? Sim. Problemas. Eu sempre peço iluminação divina e eu não sinto medo, sabe? Eu peço a Deus. É para ir, não é para ir? É para ir. E eu vou estudar, sabe? Eu Já estudo. disse a dona Irã Barbosa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se chegou na sua porta, é porque você tem condições de atender. Eu tenho fé, a fé me move, porque infelizmente, meu marido não tem muita fé, não. Ele sempre acha que a coisa pior vai acontecer, né? Eu não, graças a Deus, eu estou sempre tentando erguer, sabe? Não, vai dar certo. Que legal. Então, E o que você vê para você nos próximos anos aí como terapeuta? Você pretende colocar isso mais em prática, fazer isso funcionar na sua vida? Ou para você esse conhecimento é realmente mais para você cuidar da sua família? Não, de jeito nenhum. Sempre ajudei as pessoas, né? Sempre ajudei as pessoas, desde o comecinho lá da APS. Sempre ajudei. Mas era assim, ó, ajudava, mas não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Por exemplo, no APS você quer ajudar todo mundo, né? E acaba não estudando profundamente a etiologia, né? Tudo aquilo que precisa ser estudado antes de falar de planta, né? E aí, assim, quando tu chega no terapeuta, aí já vem a moderação. Moderação, 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 e aí por isso a gente fica meio, meu Deus, calma, não posso falar nada agora, primeiro eu vou estudar, né? E tenho que ver as plaquetas, tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, entende? Não é assim, não é assim. Como é que está o exame de sangue dessa pessoa, meu Deus? Como é que está o exame de hormônios? Eu vou dar um gengibre, a pessoa já tem um problema lá, tá as plaquetas lá embaixo, como é que vai ser? Não, tem uma pedra na vesícula, como é que eu vou dar isso aqui? Não, deixa eu estudar primeiro, entende? Então é bem diferente tu atender lá no APS ou agora, é bem diferente. Mas eu pretendo sim, porque agora, tirando essa carga pesada que era aquele diagnóstico da Maria, hoje eu fico mais assim, né, mais livre, porque eu já não tenho tanta essa preocupação, esse medo. Eu já arrumei as plantas que ajudam ela, que funciona, né, entende? Tá tudo bem. Sim. E o resultado, cortando um pouco, essas plantas, astragalo, bacopa, uma longa, melhoraram a cognição, o entendimento. Ela não conseguia colocar o chinelinho sozinha. Ela coloca o chinelo e sai, caminha, quando quiser, não perde chinelo. E antes ela jogava o chinelinho. E também ela melhorou, assim, o entendimento. Por quê? Maria pega lá o chinelo para a mamãe. Ela pegava um chinelo de uma cor e pegava uma sandália. Entendi. Agora não.
Então, até mesmo essa questão da cognição, do aprendizado dela, se fortaleceu com o tratamento que você fez com as plantas neuroprotetoras. Sim, melhorou muito, muito mesmo, sabe? Foi fantástico o resultado. Então, agora que eu vejo que ela está bem, eu fico mais tranquila em poder ajudar as pessoas. Mas eu estou começando assim, devagar, né? Porque o meu tratamento não acabou. Eu tenho que me cuidar todos os dias. Não, a gente não tem que ter pressa. E eu acredito que uma das coisas muito massa da sua história, assim, que é fantástico, é que você tem tantas provas dentro da sua casa de que o que você faz funciona, que te deixa muito mais seguro em atender uma pessoa que te procurou. Né? Não é uma coisa assim, será que eu vou conseguir? Não, peraí, olha o que eu tratei na minha filha, olha o que eu tratei comigo. Não é possível que esse cara aqui que tem diabetes, eu não vou conseguir resolver o problema dele, né? Vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. E isso eu sempre falo. Essa referência é muito importante. Então, o caso mais complexo, mais difícil da minha vida é o meu marido. Mas é que, assim, ele não acredita 100% nas plantas. Eu falei, a pessoa só vai ter resultado se colocar em prática o que eu sugeri, que é fazer caminhada, tomar água, tirar o glúten, tirar o açúcar, tirar a carne vermelha, pelo menos um pouco, tirar derivados de leite, tomar as plantas certinhas, adequadas, ter um pensamento positivo. Se tu não fizer isso, tu não vai ter resultado com nada, nem com remédio químico, nem com planta, com nada. Isso vale para todos os clientes. Eu já ele falo. É o seu objeto de estudo. De que você conseguir mudar Aí ele o seu fica marido. bravo, nervoso, mas ele é socorrido pelas plantas todos os dias. Sensacional. Ele tem essa ansiedade, sabe? Esse medo da Mariazinha passar mal, esse medo, né, que aconteceu comigo. Mas as plantas salvam ele todos os dias. Mas é legal também porque ele viu tudo que as plantas fizeram, tanto pela Maria quanto por você, né? Então, assim, também ele pode até não acreditar 100%, mas dizer que não funciona, ele também não pode. Né? Não pode. Aí ele fala, só funciona com você. Comigo não funciona. Mas aí não, eu só falo, funciona passou? com quem coloca em prática. Aí eu falo assim, passou? Ah, passou. Eu falei, então deixa eu gravar, né? Senão você vai dizer que não funcionou. É só para brincar. Sensacional. Elaine, olha, maravilhoso, maravilhoso. Os resultados são incríveis, você é uma terapeuta fantástica. Eu faço votos que você esteja atendendo muita gente, sabe? Que você esteja levando essa nossa mensagem das plantas medicinais cada vez mais longe com seus atendimentos, atendendo gente no Brasil inteiro, atendendo gente no mundo inteiro, sabe? E se consolidando como terapeuta. Eu vi que você é comerciante, né? Você tem uma loja, é isso? Tô gravando aqui na loja. Perfeito. Ó. Você tem Abandonei uma loja. a loja. Abandonei. Por quê? Como assim? Porque eu venho aqui só para subir no andar de cima e estudar as plantas e atender os clientes lá em cima. É que eu dou uma passadinha para ver como é que tá tudo bem? Subir. Tá tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Acho que no futuro você vai fazer que nem o Luiz, né? Você vai deixar a fábrica de pão para ser terapeuta, né? Ele fez isso. Você vai deixar a loja para ser terapeuta. E eu acho que tá vamos tudo ver bem como é que vai o futuro. Mas, assim, infelizmente, o mundo está doente. E toda hora tem gente procurando. O mundo carece de respostas para a saúde. Né? A gente tem muita promessa. Cada remédio químico, cada caixinha de remédio químico que o médico te dá é uma promessa. Uma promessa de te curar, de te melhorar, de te ajudar. Mas respostas verdadeiras, soluções verdadeiras, o mundo carece. Porque tá cheio de gente que toma 20 anos de omeprazol e continua com gastrite. Tá cheio de gente por aí tomando o alprazolam todos os dias e continua sem dormir. Um monte de gente por aí tomando diclofenaco e continua com dor na coluna. Então, assim, promessas existem muitas por aí. Respostas existem poucas. Então, o que nós temos a obrigação de levar para o mundo é as respostas, porque o mundo está doente e cada vez mais doente. E cada vez mais nós precisamos de respostas verdadeiras. E nós vimos isso acontecer nas nossas vidas com as plantas. Então nós temos também o compromisso de levar isso para o mundo, para quem precisa, né? Esteja onde estiver, seja por qual motivo for, nós temos que levar essa mensagem das plantas cada vez mais à frente. E como eu digo, eu sozinho não consigo fazer tudo. Mas é com a Elaine, com o Luiz, com a Alexandra, com o Tiago, com a Dalva, com a Roseli, com o Gregório, com todas essas pessoas, com a Rosângela,
com o Juan, com todas essas pessoas juntas e mais milhares de outras pessoas, aí sim eu posso chegar onde eu quero, que é levar saúde de verdade para esse mundo usando as plantas medicinais. E é por isso eu sou muito grato a você, Elaine. Gratidão imensa por você ter acreditado. Eu é que sou muito grata. Só estou viva porque conheci as plantas medicinais através do curso. É muito bom. Se não tivesse feito terapeuta, não estava aqui para contar a história, porque o câncer ele se alastra muito rápido. Não dá tempo, quando tu vê, tu já foi. Sim, é real, é verdade. Minha amiga, muito obrigado pela noite de hoje, muito obrigado por esse encontro, gratidão imensa, obrigado por trazer a sua história para a gente, por abrir a sua história com as plantas medicinais para a gente, é muito bonito ver, e como eu disse, faço votos que você se consolide como uma terapeuta e expanda isso, atendendo o maior número de pessoas, ajudando as pessoas e transformando a saúde do mundo. Obrigado, que as pessoas acreditem, né? Isso é verdade. Então, eu que agradeço. Muito beijo para você. Gratidão. Beijo. Boa noite. E que a gente se veja em breve. Amém. Tchau. Lindo, né? Uma terapeuta. E isso é o perfil da terapeuta. Essa é a pessoa que é terapeuta. Elaine, que cuidou da própria filha com epilepsia, que cuidou do pai com câncer, que cuidou do seu próprio câncer, que cuidou da sua tireoidite de Hashimoto, que cuidou do seu glaucoma. E ela aqui contando essa trajetória incrível. Olha tudo que essa mulher fez pela família dela e por ela. E agora, depois de resolver todos os problemas dentro da casa dela, com tanta maestria, com tanta precisão, agora ela expande isso para o mundo, começa a atender, começa a se consolidar como terapeuta. Gratidão imensa a todos vocês que estão aqui comigo. Valeu, galera. Beijo enorme e a gente se vê por aí.